O nosso repórter Felipe Reis foi até a cidade de Altos, ouviu o delegado responsável pela investigação. O pai do menino, de apenas 13 anos, diz que foi ele que pediu para ficar no presídio. Coloca a reportagem no ar. Este é o homem que deixou o próprio filho dentro de um presídio. Nós estamos na penitenciária Major César Oliveira. Aqui estão presos considerados perigosos. No dia 30 de setembro, um sábado, o Gilmar, pai da criança, veio aqui para o presídio acompanhado da esposa. Eles tinham um propósito: visitar um preso, José de Ribamar. Gilmar conheceu José de Ribamar aqui nesse mesmo presídio. Os dois são acusados de estupro de vulnerável. Depois de uma longa conversa, a mulher e o Gilmar foram embora. Mas antes, um agente penitenciário percebeu que faltava uma pessoa. Era justamente o garoto de apenas 13 anos de idade. A criança aparece nesta fotografia sem camisa e com um short. Ela está na ala onde dorme o detento José de Ribamar Pereira Lima, de 65 anos. A lei não proíbe a visita do menor. O problema é ele está dormindo lá, né? O menor já se encontrava, já dormiu outra vez quando o pai estava recolhido. Isso ele afirma no termo de informações. E o mais agravante é que ele dormiu dessa vez sozinho, com um estranho, com um detento. O pai diz que o próprio menor queria ficar lá na penitenciária, que é uma contradição, porque o menor nos afirma que não queria ficar. Entendeu? De nenhum momento ele disse que foi obrigado a ficar, entendeu? Contra a sua própria vontade. Imediatamente nós iniciamos a apuração. No sábado ainda, de sábado para domingo, já houve o encaminhamento dos pais dessa criança à central de flagrantes aqui em Teresina. Da mesma forma, ontem ainda, no primeiro dia de expediente útil, após o incidente, eu já iniciei uma investigação interna aqui na secretaria, de forma a garantir e investigar todos os fatos que estão em apuração. Encontramos Gilmar Francisco Gomes, o pai do garoto. Ele aceitou falar conosco sem mostrar o rosto. Lá não é cela não, lá é só uma casa separada, que é na Osta. O senhor sabia disso? Sabia. Mesmo assim ia deixar seu filho? Não, ficou porque ficou dele, porque todo tempo a gente sempre tem um dia de besteira. Foi errado. O senhor acredita que foi errado? Foi. O senhor se arrepende? Me arrependo. Que propósito o senhor deixou ele lá? Ele pediu pra ficar o A menino. criança pediu para dormir na cadeia. Pediu pra ficar lá, porque nós íamos no outro dia pra lá, e aí ele pediu pra ficar. Mas o que tem de atrativo dentro de uma cadeia? A criança querer ficar lá? Eu não sei o que foi, não. O pedido de retirar o menino de 13 anos da casa dos pais foi feito pelo Conselho Tutelar. Uma juíza da infância e da adolescência de Teresina acatou o pedido. Além do menino, outros 3 irmãos foram encaminhados para um abrigo do Estado. Olha, cada vez que eu vejo alguma coisa relacionada a este caso ainda, eu fico ainda mais espantado. Né? Espantado não só pelo fato da criança ter sido deixada lá, que por si só já é de causar muita estranheza e indignação, mas tudo que está envolvendo este caso. A cada dia que a gente mexe nesse negócio, e a gente tem a obrigação de mexer mesmo, a gente vai descobrindo, sabe, coisas espantosas. Primeiro, com quem a criança foi deixada. Segundo, o pai, que a gente já começa a descobrir o histórico, que não é nada lá recomendável, né? Tem histórico de estupro, de acusação de pedofilia e que o valha, né? O que está lá preso também tem, tanto que está preso. E uma criança, e ainda o pai dizendo, não, a criança quis ficar. Um menino de 13 anos de idade, que não tem ainda a formação ideal para tomar qualquer decisão, e aí o pai vem usar essa justificativa. Aí se fica pegando como pano de fundo, culpa do secretário, culpa não sei de quem, isso não é o problema. Até porque falha no sistema penitenciário brasileiro como um todo, aqui e ali, e muitas vezes pode até ter um cunho político. O fato em si, que deve ser discutido e debatido por que esta criança estava lá? Qual era o objetivo dos pais? Que tipo de relação tem os pais ou o pai desta criança com o detento? Qual era o objetivo da presença? Era para ela ser molestada, estuprada, violentada? Meu Deus do céu, se for, é o fim do mundo. É isso que a gente tem que falar. Aqui no Brasil, a gente fica, às vezes, desviando, né, os raciocínios para o que menos interessa, pelo menos no momento. Tem gente que só faz isso mesmo, desviar. A questão aí, na minha opinião, primeiro, é levar, para começar a história, levar para quê?
Pra que levar para um sistema penitenciário, para um presídio, uma criança? E deixar lá. Concordo se for o pai estiver preso, num local reservado, com onde tem. Ah, sim, às tudo vezes bem. a mãe vai levar o filho Pro porque pai o pai ver, está preso. tudo bem, é outra história. Prepara ele psicologicamente pra ver, que eu nem acho aconselhável, Também mas não. vamos lá. Agora, qual é a relação aí? Pelo menos de parentesco eu não sei que tenha. Aí- Pedro, Feitosa, podem me ajudar? O deputado Henrique Rebelo me disse ontem que me disse ontem na presença do doutor Pessoa e na presença do deputado Antônio Félix, que o Pedro até chegou na hora, estava entrevistando, que quando foi secretário de Justiça, ele baixou uma portaria proibindo o ingresso de crianças nos presídios, só permitido se tivesse uma relação muito próxima de parentesco com No caso, pai o e preso. filho, né? Isso. Ele me Às vezes disse também isso. um pai visitar o filho, da mesma forma um filho pode visitar um pai sendo de menor, desde que esteja psicologicamente preparado para o fato de E ver complementando o que um pai atrás das o grades. Feitosa disse aí, justificado, né, Feitosa? É, Justificado, dizer, olha, tá aqui provada E a quem relação tem a e tal, experiência de entendeu? já ter sido secretário de Justiça, como o deputado Henrique, como já o deputado Temístocles, também. E tantos outros, Santana. colaborar com o atual Santana. secretário de dar essas informações. Porque a gente está vendo no momento aí a politização de uma discussão que não tem nada a ver. Quem tem que discutir é, bom, isso aí, houve uma falha? Houve. Foi alguma coisa proposital? Foi. Pois tudo bem, vamos punir então. E o caso em si, eu estou falando do caso em si. Mas A eu falei- criança lá dentro. Isso é que é o mais relevante. Falei com o vereador Jeová Alencar, ele foi secretário de Justiça. Ele sucedeu O irmão? o sobrinho. Ah, é sobrinho, o Henrique é sobrinho dele. Interinamente ele foi. Ele eu era lembro. administrativo, né? Ele eu era recordo. administrativo. Então ele disse para mim que também é verdade a idade de criança em presídio. E talvez até seja. É. Nesse momento, talvez ainda seja. E talvez tenha sido havido uma permissão. A gente Agora, sabe Tony, que às vezes há conluio de agentes penitenciários, sim. Alguns com presos, com familiares de presos. Tanto é que como é que entra celular? A informação Como é que que- entra droga, não A é? informação que me foi passada hoje é que é o seguinte, o pai da criança trabalha na penitenciária. Trabalha. O pai O pai do menino. Desse trabalha menino na aí. Capina, lá não tem um... tem. A Major César é agrária. Ele trabalha lá, agrícola. ele trabalha ali, o menino vai com ele. Pro menino não ir pro campo, ele deixava lá. Na Isso é cela. coisa antiga, não é de hoje não. Meu Só Deus. que ele não sabia disso, ele era penitenciário. Não Tem que via. haver um inquérito para Tá administrar. Tá aberto. Tá aberto, o inquérito, a OAB acompanhando, o Ministério Público, o Conselho Tutelar tá vendo o inquérito. É? E o menino ia com ele. Pro menino não ir com ele lá pra Ficava roça, na cela. Ficava na cela. Aí, sabe-se lá, A né? história é essa. Aí a aí. sua condução é interessante porque aqueles que aproveitam esses momentos para politizar a história se passam por críticos, dizem que estão fazendo a coisa correta, mas na realidade estão prestando um desserviço Por que que me ficaram ao Piauí. com ele? Porque na realidade é preciso saber quem é realmente o culpado da história. Exatamente. É porque ele fez amizade com o outro detento quando os dois estavam presos juntos. Ah, já foram presos juntos. Ah, rapaz. Compadre de cela. E o pai do menino é culpado dele, que ele lá é padrinho de um dos filhos dele. Tá aí. O Pedro talvez tenha sabendo mais do que muita gente. A história é essa. Ele é padrinho de um dos meninos do pai do garoto lá. Aí ele levava o menino pra ficar com ele lá. Sabe? Essas ramificações aí é que a gente tem que identificar. Tá ouvindo, seu Felipe? Para que o telespectador tenha conhecimento disso, do que aconteceu, do que Essa está por versão trás que tá aí. dessa história toda. Olha, o Dê a vereador dica Dudu, pra ele. o vereador Dudu já está aqui no estúdio. O vereador Dudu está aqui no estúdio da bancada. Dudu do Entre PT. tantos assuntos, vamos tratar aqui sobre majoração.